Fala, meus fisiologistas da prática, Donis Carnevale falando. Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro, essa série Fisiologia na Tua Prática, curso Planejamento e Periodização de Treino, a arte de entregar resultados. Estamos conversando, discutindo questões que, se você não tiver tremendo na cadeira de felicidade, pode parar. Eu tenho certeza que é difícil ter ouvido falar sobre isso e ter estudado com uma profundidade, uma palpabilidade como essa que nós estamos entregando aqui no Fisiologia na Prática. Portanto, meus fisiologistas da prática, minhas fisiologias da prática, o assunto aqui é sobre o passo a passo do macrociclo, o intuito que você enxergue de maneira palpável, de maneira global, de maneira prática, de maneira aplicável, o macrociclo, o todo do planejamento de treino, legal? Para que você enxergue o primeiro mês que eu vou fazer, o segundo mês que eu vou fazer, o terceiro, o quarto, o quinto, a meta, nós vamos atingir aqui. Para cada vez mais você internalize a meta, internalize o processo, esteja dentro no que tange ao planejamento de treino, beleza? Meus zoologistas, quando o assunto é planejamento de treino, você já sabe que tem um passo a passo do macrociclo. Nós estamos falando sobre a distribuição dos períodos de treino, os períodos do macrociclo, algo que tem como intuito nós enxergarmos o que cada período, cada determinado momento do nosso planejamento que nós vamos priorizar, que nós vamos fazer. E eu creio que isso tenha ficado mais claro na última aula, quando nós falamos de período preparatório básico. Porque, se você enxerga que vai ter um determinado tempo, ou seja, dias, meses, semanas que você vai disponibilizar para o período básico, você já sabe que nesse período básico você não vai meter o louco. Você já sabe que você não vai ficar fazendo apresentação. Você já sabe que você não vai fazer determinada coisa. Ou seja, você já tem traçado. Olha como é importante, meu fisiologista da prática. Olha como é importante você fazer essa bagaça de distribuição dos períodos. Você já sabe que determinado tempo que se enquadra o período básico, você vai ter que resolver questões básicas. Ponto. É essa a importância de distribuir os períodos, de fazer um macrociclo de treinamento, legal? Dentro do seu planejamento, da sua periodização de treino, meu fisiologista da prática. Perfeito? Diante disso, na aula de hoje, a gente está discutindo os períodos, já está entendendo profundamente todos os períodos de treino, período do planejamento. Nós vamos conversar hoje, vamos entender um pouquinho mais sobre um período que eu vejo que é um período ímpar dentro do planejamento. É um período ímpar, principalmente para o ambiente personal trainer, mas como também para o ambiente competitivo, para o ambiente do desporto. Nós vamos conhecer um pouquinho mais nessa aula sobre o período específico. Ou seja, olha que loucura, o período preparatório, né? A gente chama de preparatório específico, perdão. Eu quero chamar de só específico, professor Adonis. Pode chamar também de só específico, não tem problema. Agora, vamos no que o Mativa, né? O Matiev nos colocou, nos sugeriu. Então, período preparatório específico. Então, período preparatório específico tem como intuito, você já pode fazer de repente uma noção, ter consciência, já esperar para que serve esse período. Eu só vou aqui passar por cima e deixar mais palpável, aplicável, dar alguns exemplos, para que você entenda e comece a montar hoje períodos específicos para os seus alunos. Mas o período é um determinado momento, determinado tempo. Então, nós vamos disponibilizar dentro do macrociclo um tempo para alguma coisa, que é o caso do período aqui. Preparatório já sabe, deixar apto é deixar capaz também, deixar apto, preparar. Específico, quando a gente fala em específico, assim como no básico, é resolver questões específicas.
Ah, Adonis, específico? Mas como assim? O que é específico, o que é básico? Como que eu sei o que é isso? Aí você tem que olhar para modalidade. Quando o assunto é desporto, e obviamente quando a gente mexe nesse assunto, já está enraizado, paralelo com o desporto, com o ambiente desportivo. Mas quando a gente fala em específico, a gente tem que olhar lá no desporto. Tem que olhar lá na competição. Vai na competição. Qual é a dinâmica da competição? O que acontece, o que não acontece? Quais são as capacidades físicas, quais são as capacidades técnicas que precisa, que não precisa, quais são as táticas? Tudo isso, pego e volto. Opa, se isso aqui acontece dentro da competição, dentro do vamos ver, eu preciso resolver isso num período específico. Por quê? É específico a modalidade. Então, quando a gente fala em período específico, nós estamos, obviamente, relacionando e referindo a questões específicas da modalidade. Em outras palavras, aquilo que acontece no ambiente de jogo, no ambiente da competição. Legal? E quando a gente fala em período específico no ambiente de personal trainer, meu fisiologista, não é tão diferente não. A questão é que eu preciso resolver aqui que vai entregar a meta. Porque aqui no competição, no período no desporto, perdão, a meta crucialmente importante é a alta performance. Eu resolver as questões. Eu resolver as questões. Eu resolver as questões. Eu já tô fechando, filha, que a minha filha batendo na porta, mas beleza. Já vou acabar, Fifi. No período específico, eu resolver as questões que vão permitir o meu aluno, o meu atleta, os meus atletas, o meu grupo, atingir a alta performance na competição. Ora, se quando a gente fala em competição de desporto é isso, quando eu falo em ambiente de personal trainer, o específico se eu tenho a meta crucialmente importante, é a hora de eu deixar e resolver ele nesse quesito. É deixar ele com a alta performance, meu aluno, minha aluna, meu grupo de alunos, deixá-los com alta performance, permitir com que eles atinjam essa meta crucialmente importante, levando eles para essa meta crucialmente importante. Qual é a diferença entre o ambiente desportivo e o ambiente do personal trainer? Ambos estarão em suas determinadas necessidades de alta performance. Agora, o ambiente desportivo, obviamente, está paralelamente ligado com competição. E aqui no ambiente personal trainer? Grande maioria, não. Mas o que é a alta performance para o nosso aluno de personal trainer, nosso grupo de alunos, nosso aluno de personal trainer? Costumeiramente níveis de capacidade física, níveis de capacidade funcional, níveis clínicos que deixarão ele longe do risco de desenvolver algum tipo de doença cardiovascular ou doença plurimetabólica que obviamente culminará na morte, na mortalidade. Então o intuito é deixar eles longe disso, propiciando todos os aspectos possíveis para essa questão aqui, para essa alta performance, que no caso é chegar na sua meta crucialmente importante. Que vai estar da onde essa meta crucialmente importante? Da onde eu vou saber essa meta crucialmente importante? Meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, no meu diagnóstico. Meu diagnóstico é meu prognóstico. Ok? Quando o assunto é o desporto, é competição. Agora, existirão alunos de personal trainer que buscarão os teus serviços a fim de competir de maneira amadora. E aí o que será alta performance para o teu aluno obviamente, em escala. O cara às vezes quer competir, jogar futebol, mas o cara não tem um VO2 bom, amigo, você tem que entregar um VO2 bom para ele, não para que ele jogue futebol, primeiro para a vida, para a saúde dele. E aí depois você pensa em alta performance no ambiente de esporte amador. Por exemplo, uma mulher que joga vôlei com as amigas de final de semana. Estou no campeonato da escola de vôlei. Não. Eu tô jogando futebol com meus amigos. Eu jogo futebol 2 vezes na semana, quero procurar o seu serviço. Enfim, olha que legal você ter a noção do que acontece no ambiente desportivo e, obviamente, linkar tudo que eu falo sobre o ambiente desportivo para o ambiente de personal trainer quando o assunto é competição amadora. Então, é muito importante eu dar sempre os dois exemplos. Eu espero, meus fisiologistas da prática, que você não perca tempo e consiga atingir, acessar os dois tipos de informação na mesma magnitude, porque eu tenho certeza que uma hora vai fazer-se necessário esse tipo de informação. Independente se você nunca for treinar uma equipe,
pode ser que o seu aluno, sua aluna de personal trainer, busque você a fim de obter uma maior alta performance, uma maior performance em competições amadoras, em modalidades amadoras. E aí, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, uma vez que você tem familiarizado, internalizado esse curso, sabe montar planejamento de treino, sabe o que cada período quer dizer, o que cada questão quer dizer de macrociclo, mesociclo, microciclo, você faz o que você quiser com quem você quiser. Atinge, em outras palavras, o resultado que você quiser. Legal? Então, período específico, preparatório específico, ele tem como intuito resolver questões específicas, que obviamente fica muito mais visível, palpável, meu fisiologista da prática, quando a gente faz esse tipo de exemplo, quando eu te dou esse tipo de exemplo. No ambiente desportivo é alta performance para competir bem, para estar na sua melhor forma durante a competição e obviamente ganhar o campeonato, ou ter o melhor nível de performance que ele puder, independente do resultado. E aqui no ambiente do personal trainer é você atingir o seu resultado, sua meta crucialmente importante, legal? Então, por exemplo, aqui seria no que o período específico? A gente ia trabalhar questões do período específico que estarão próximas ou que me levarão para melhorar o VO2 máximo de maneira efetiva. Os 30% eu preciso entregar. Os 30% do nível de força do meu aluno, o aumento das cadeias. Eu preciso diminuir a circunferência abdominal do meu aluno aqui. A pressão arterial tem que cair demais nesse período específico. É para isso. Aqui no ambiente do personal trainer, quando não é um ambiente de competição amadora, de modalidade amadora, algum atleta amador que você está na mão, que é a grande maioria da população que você vai atender, que vão ser pessoas que estão buscando um estilo de vida mais saudável, estão buscando uma maior saúde, ou às vezes uma parte estética, mas você tem que embutir essa saúde nela, tem que explicar, ensinar essa importância. Mas aqui você vai estar linkado com as metas. De onde vem essas metas? Do diagnóstico, porque você faz um prognóstico a partir disso. De onde vem a meta? Meta crucialmente importante. Pô, do VO2, da circunferência abdominal, da pressão arterial, daquela hemoglobina glicada, da glicemia de jejum, do VO2 máximo, do nível de força de cadeia posterior de músculos superiores, e assim sucessivamente. O período específico é aquele onde os treinos, a intensidade, os exercícios, a frequência de treino estarão aptos, estarão organizados para gerar essa meta, para gerar esse resultado. Então, o que eu quero que você entenda é o volume, a intensidade, os exercícios, a frequência do treino, das sessões, a carga de treino geral de um período específico é a mesma de um período básico que nós conhecemos na aula anterior? Obviamente que não. Se for, tá errado. Se for alguma coisa, tá errada. Se for alguma coisa, tá errada. Alguma coisa tem que progredir. Porque é período específico. Isso no caso do ambiente de personal trainer. Obviamente no ambiente de desporto, isso nunca pode acontecer. Por quê? As questões já começam a se familiarizar melhor. Eu não estou só em volume e intensidade igual no período, no ambiente do personal trainer. Afinal de contas, no ambiente do personal trainer, meus fisiologistas da prática, por mais que nós nos baseemos em capacidades físicas, elas não vão ter uma mudança drástica. Porque a força, amigo, você vai trabalhar a força no período básico, mas você vai trabalhar a força no período específico também, resistência. A capacidade cardiovascular, flexibilidade. Você não vai ter uma mudança drástica, assim como você tem no desporto. Então, visualmente para nós, qual é a grande diferença entre o período básico, que nós conhecemos na última aula, de maneira aprofundada, e o período específico? É o volume, é a intensidade, é a frequência de treinos. É a carga de treino geral, que já no ambiente desportivo não é baseado apenas no volume, na intensidade, mas como também é baseada na diferença de capacidades físico-motoras básicas e específicas inerentes à modalidade. Ou seja, no período básico, no ambiente desportivo, eu resolvo as capacidades básicas. No período específico, no ambiente desportivo, eu resolvo as capacidades, obviamente, específicas da modalidade. Quais, professor? Quais, professor Adonis? Quais são as modalidades básicas e específicas dentro do ambiente desportivo? Aquilo que acontece na competição, a dinâmica competitiva, diz respeito às capacidades fisicomotoras específicas
específicas para a modalidade. E a básica, Doni? Aquelas que servem de base, alicerce para você resolver as específicas futuramente. Legal? Então uma grande diferença entre o planejamento de treino ou o período específico, período básico, para o ambiente de desporto, tá aqui o que eu te falei, e no ambiente do personal trainer, tá muito mais na carga geral de treino, volume, intensidade, frequência. E no ambiente desportivo, tá muito mais na diferença de capacidades físicas, na diferença de dinâmica e obviamente que entra também o componente no que tange ao físico, né? O componente no que tange ao estresse fisiológico, volume, intensidade e assim sucessivamente. Obviamente, um período mais específico vão ter não só muito mais capacidades específicas envolvidas, mas uma intensidade cada vez mais se aproximando com a intensidade de competição. Aí quer errar menos? Quanto mais específico tiver os movimentos no período específico no desporto e quanto mais a intensidade estiver próxima da competição, do jogo, do dia da competição, menos equívoco você comete, mais chance de resultado de alta performance no ambiente competitivo você terá. Ok, meus fisiologistas da prática? Portanto, período específico é o que eu gostaria que você entendesse aqui. Período preparatório específico nessa aula, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha ficado palpável para você de respeito a deixar apto o aluno nas questões específicas. No desporto, vai ser o quê? A diferença, muito mais específicas as capacidades físicas. As capacidades físicas elas serão muito mais específicas, muito mais próximas àquelas encontradas na dinâmica do jogo, na dinâmica do dia da competição. Legal? Agora, no ambiente do personal trainer, o que será o ambiente, o período específico é onde eu vou chegar ao reio, no grosso modo. Eu vou chegar ao reio com o meu aluno, a carga de treino ela vai estar aumentada. Se eu comparar o meu ano num período básico, num período específico, a diferença de carga de treino, volume, intensidade, mas principalmente nós vamos ver a diferença de intensidade, ela é muito maior. E obviamente que elas se correlacionam de maneira inversa. Lembra do princípio da interdependência volume e intensidade? Olha que legal a gente ter visto todos os princípios para chegar aqui e ter uma discussão muito mais ampla, muito mais condensada. Então, no período específico, no ambiente de personal trainer, o meu foco vai estar em intensidade, volume, frequência e obviamente a carga de treino geral, ou seja, o estresse fisiológico geral, global, imposto pelo meu exercício, pela minha sessão de treino, comparado ao período básico, tem que ser 1000 vezes maior, tem que ser muito maior, ok? Obviamente porque eu quero no período específico galgar o maior nível de adaptação fisiológica possível, legal? Então na aula de hoje, meus fisiologistas da prática, eu espero de coração que você tenha entendido o período preparatório específico, porque é importante, essa é uma das fases mais importantes, não só do ambiente desportivo, mas como também do ambiente do personal trainer, legal? E nós vamos continuar entendendo um pouco mais os períodos. No entanto, esse aqui você já pode entender que esse período é o período mais importante no ambiente de personal trainer. Obviamente, no ambiente de desporto, nós temos outros períodos que são interessantíssimos nós entendermos, nós conhecermos para gerar resultados, alta performance. Obviamente tem a questão do calendário competitivo que nós vamos discutir bastante. Só que aqui, no personal trainer, o período mais importante é o período específico, que é a hora que a gente atinge nossas metas crucialmente importantes. Legal? E se você de repente pode estar se perguntando, pô, se eu sou personal trainer, por que eu vou ficar vendo, olhando o desporto? Novamente, minha fisiologia da prática, toca com carinho nas minhas palavras, para o que eu vou dizer. Extremamente importante que você assista, entenda o que é o planejamento no ambiente desportivo, porque mesmo que você nunca trabalhe com nenhuma equipe, e eu vou repetir isso porque eu vou frisar porque é importante, mesmo que você não trabalhe com nunca nenhuma equipe, nunca nenhum atleta de alta performance, de alto rendimento, o dia que você de repente se deparar com um aluno que faz algum tipo de modalidade esportiva, seja vôlei, handball, tênis, futebol, basquete, qualquer capacidade, qualquer modalidade, corrida, qualquer modalidade que tenha, que ele seja um atleta amador, que ele tenha competições amadoras ou que esteja num ambiente competitivo, mesmo que não valha nada, é importantíssimo, preponderante se você quiser gerar resultados, não só no que tange a saúde dessa pessoa, mas para essa pessoa evitar lesões, poder ter uma performance bacana durante a modalidade dela. É importantíssimo, preponderante
que você entenda sobre como funciona o planejamento e a periodização de treino no desporto, legal? Toca com carinho, vai na moral, assiste, curte, aproveita que conhecimento assim não é em qualquer lugar que a gente acha. Toca com carinho, com paixão nas palavras, siga com vontade porque isso aqui muda vidas, legal? Muito obrigado pela sua presença, meus elogios da prática. Mais uma vez um grande privilégio, um grande prazer estar aqui com você. Se por acaso o curso estiver te auxiliando em algum ponto, estiver dando insights, se você perceber que o curso ele está te ensinando coisas que pode ser um pouquinho que seja, não sou eu, viu gente? O que Deus está fazendo comigo aqui, sou apenas uma ferramenta, novamente. Se por menos um pouquinho fez você visualizar a educação física ou o teu trabalho de uma outra maneira, ou te ensinou algo que você nunca tinha ouvido falar, e que você fala, pô, eu nunca ia ouvir falar sobre essa bagaça, derrama sobre outras pessoas, de repente está te ajudando e pode ajudar outras pessoas. Então indica o curso, fala pra pessoa seguir, vai lá, segue o Instagram da Adonis, Fisiologia na Prática, @Fisiologia na Prática. Indica, galera, porque, pô, pode estar te ajudando um pouquinho, pode ajudar outras pessoas e não sou eu que ganho. Não é só você com essa indicação da pessoa curtindo, a pessoa fazendo um trabalho bacana, você também. É a nossa educação física. Então, se nós estamos aqui em prol de uma melhor educação física, de uma edificação da educação física, de uma evolução da nossa área, eu conto com você para indicar essa jossa aqui. Obviamente, se estiver te ajudando. Beijo no coração, tamo junto!